Amém, Pai. Vamos ler então Mateus capítulo 25, diz assim a partir do verso 1: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Então essa parábola é escrita num capítulo que trata sobre questões do final dos tempos, questões escatológicas. E eu lembro que eu cresci num contexto em que se falava muito na igreja a respeito da volta de Jesus. Eu lembro que, na verdade, eu não era nascido ainda, em 1970, alguns duvidam disso, mas é verdade. Em 1970 começou a circular no Brasil a Chamada da Meia-Noite, uma revista que falava sobre os tempos do fim, o juízo final, a revelação de Jesus. Essa era uma tônica da pregação naquela época, e eu cresci na comunidade S8, meu pai era músico da comunidade S8, e tinha um disco do S8 que chamava O Que Virá, e era um disco que falava sobre o fim, anunciava o temor que as pessoas tinham no coração, e aquilo que a palavra de Deus fala a respeito do fim, e essa preocupação sempre crescente e constante no meio da igreja. E aí, de um tempo para cá, a gente já não ouve muito mais falar a respeito do fim. Há, na verdade, na cabeça de alguns a seguinte ideia: aqueles irmãos de 40 anos atrás eram muito alarmistas, eles se preocupavam demasiadamente com essa questão. Na verdade, Jesus não voltou nos últimos 2000 anos, não voltou nos últimos 40 anos, hoje a gente está aqui para provar que tudo aquilo não passou de um alarmismo bobo. Mas será que o Evangelho nos autoriza a chegar a essa conclusão? Na verdade, o que ocorre, irmãos, é que o Evangelho sustenta exatamente esse espírito alerta e pronto para um retorno iminente, possivelmente hoje, do Senhor. Esse espírito alerta é o espírito que Jesus passa o tempo todo quando ele fala da sua segunda vinda. Ele quer que a igreja dele esteja nesse estado de vigilância constante, de modo que a interpretação que a gente faz para esse comportamento que despreza e vê com desdém aquele alarmismo, é uma perda de temor a Deus generalizada, não na sociedade apenas, mas dentro das próprias igrejas. Há uma perda de temor a Deus, de temor do dia do juízo final. Por quê? Porque há um apego demasiado àquilo que esse mundo pode oferecer, materialismo, não é? Um apego, a vida está tão boa, está tão legal, estou fazendo viagens tão legais, a vida em família é tão legal, até mesmo a igreja é tão legal, por que eu vou me preocupar com o porvir, com o fim, se Jesus não voltou até hoje? Contudo, irmãos queridos, nessa parábola, Jesus não só nos convida a pensar nesse preparo e nesse estado de alerta constante, como ele faz, mais uma vez, uma revelação muito inquietante, muito inconveniente, humanamente falando. Revelação de que
essas virgens que representam a igreja, metade delas não entrariam nas bodas do Cordeiro. Eram virgens, estavam ali com as suas lâmpadas, estavam ali com a noiva, acompanhando a noiva, aparentemente entrariam na festa, participariam dessas bodas com o Cordeiro, mas não experimentaram, mas ficaram de fora. E Jesus mais uma vez chama a nossa atenção. João Calvino dizia que há duas igrejas no mundo hoje. Existe a igreja visível, que é a igreja da estatística que o censo levanta, e aí a gente tem uma noção do número de cristãos que existem no Brasil hoje, por exemplo. Essa é a igreja visível. O número de cristãos ao redor do mundo hoje, isso é a igreja visível. E ele dizia, olha, tem também a igreja invisível. A igreja invisível é aquela que só o Senhor sabe quem de fato é. Porque tem gente que faz parte da estatística e não é igreja, e tem gente que não faz parte da estatística e é igreja. Por quê? Porque só ele tem discernimento para isso. Mas será que esse pensamento de João Calvino não foi um pensamento meio radical demais? A gente sabe que não, porque a própria pregação de Jesus é que sustenta esse pensamento dele. O que Jesus disse? Ou melhor, ele falou apenas com base na pregação de Jesus. Jesus diz que, quando ele traça a parábola do joio e do trigo, o joio, ele diz, é uma erva daninha que cresce junto com o trigo e que atrapalha o desenvolvimento do trigo, e que se confunde com o trigo e prejudica o trigo. E diz ainda mais na parábola, lá em Mateus 13, 24, diz que o joio foi semeado ali pelo inimigo. O próprio inimigo se incumbe de colocar o joio convivendo junto com o trigo. Parece trigo, se comporta aparentemente como trigo muitas vezes. É confundido com o trigo. Por isso o próprio Senhor Jesus diz, olha, a igreja sempre vai ser composta por joio e por trigo, mas não tentem arrancar o joio. Vocês não têm discernimento para dizer quem é virgem nécia e quem é virgem prudente. Vocês não têm discernimento para dizer quem é salvo e quem não é. A salvação pertence ao Senhor. Você só pode no máximo ter fé de que alguém é salvo ou não é, mas ter certeza não. Ou seja, há de fato essas duas igrejas que Calvino falava. Os aparentemente que estão sendo conduzidos para o encontro com o noivo, e aqueles que não estão, aqueles que estão vivendo uma falsa profissão de fé. Jesus é mais incisivo ainda quando ele diz lá em Mateus 7, 21, olha, nem todo que me chama Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque no último dia muitos dirão, mas Senhor, em teu nome expelimos demônios, fizemos muitos milagres, fizemos coisas tremendas. E eu lhes direi explicitamente, apartem-se de mim, eu jamais conheci vocês. O próprio Senhor diz que há gente que aparentemente é igreja, mas que ele não reconhece como igreja. Gente que levanta a mão, adora, gente que pegou toda a coreografia evangélica, que conhece teologia, que tem conhecimento intelectual da fé, que tem aparência de piedade, que vai à igreja domingo, que frequenta a célula durante a semana, que chama Senhor, Senhor, e ele vai dizer no último dia, eu jamais conheci você, porque você não tem absolutamente vivido uma vida coerente com o Evangelho. São textos, claro, que devem no mínimo fazer a gente acordar, fazer a gente parar, pensar e refletir, porque há um cortejo nupcial em andamento, e esse cortejo tem acontecido num lugar muito escuro, que é esse mundo que a gente está vivendo. Agora a questão é, sua lâmpada está acesa, e você tem conseguido enxergar as coisas à sua volta? Você tem óleo suficiente, que simboliza o Espírito Santo de Deus, nutrindo essa lâmpada acesa constantemente, para você ver que caminhos você tem trilhado, rumo ao encontro com o noivo, ao encontro com Jesus, que a palavra revela que um dia a gente vai se encontrar,
Naquele tempo acontecia assim, não tinha madrinhas nem damas de honra, eram as 10 virgens amigas da noiva que levavam ela ao encontro com o noivo. E essas virgens então tinham espécies de tochas, que chamam aqui de candeias, e essas tochas eram alimentadas com óleo. Então era importante haver uma reserva de óleo caso o noivo se atrasasse. E a loucura dessas virgens aqui, que a versão antiga chama de loucas, é que elas não tinham óleo suficiente. Elas aparentemente estavam indo para as bodas do Cordeiro, mas na verdade não estavam plenamente preparadas, não haviam carregado óleo, não estavam mantendo essas lâmpadas acesas. E a gente precisa parar e pensar a respeito de como a gente tem conduzido as nossas vidas aqui. O Espírito Santo para essas pessoas seria alguém muito inconveniente, porque o Espírito Santo ele revela para nós tudo que a gente procura esconder. O Espírito Santo expõe uma fé hipócrita, uma fé incoerente, de modo que aqueles que têm vivido uma vida desprovida dessa unção, aqueles que não têm buscado manter a chama do Espírito acesa em seus corações, e esse óleo presente no seu coração, sem dúvida nenhuma, não vão ver com bons olhos a presença do Espírito. A gente tem vivido hoje num tempo muito tenebroso no meio da igreja evangélica. A gente tem discutido constantemente na liderança da igreja sobre casos de pessoas que estão se dando à embriaguez. Crentes que frequentam boates para fazer aquilo, ali naqueles lugares, aquilo que qualquer ímpio faz e fazem com a maior naturalidade. Muitos crentes se deixam conduzir da mesma forma, pelos mesmos valores. Muitas vezes são jovens, mas o que a gente tem visto não são só jovens, adultos também ficam entrando nessa de serem descolados, porque a propaganda de cerveja diz que quem bebe cerveja é descolado. Aí, para mostrar que eu sou um crente descolado, eu vou lá e bebo também, e estou passando isso para os meus filhos. Veja bem, irmãos, a igreja não tem uma pregação legalista em relação a uma proibição taxativa que a Bíblia não traz, mas o que a gente tem visto é um certo deslumbre muito equivocado da parte de muitos cristãos que não têm sabido lidar com a liberdade que lhes foi concedida. Como Paulo falou, não usem da liberdade que lhes foi dada para dar ocasião à carne. A gente tem visto gente deslumbrada com isso. Olha que bacana, é possível ser crente e beber. Aí de vez em quando tem relato de gente caindo bêbada por aí, e daqui a pouco a gente confere estatísticas de cristãos que caem em adultério e não tem diferença quase nenhuma em relação aos não cristãos que caem em adultério. A gente tem a estatística de jovens que perdem a castidade antes de se casarem, da igreja e do mundo, e não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque eu não estou preocupado se Jesus vai voltar amanhã, se vai voltar daqui a um ano, se vai voltar hoje, porque perdeu-se o temor a Deus, porque perdeu-se a preocupação de manter a vasilha cheia de azeite, porque a chama não pode se apagar, porque se ela apagar, o que vai restar são trevas. E a gente é chamado a ficar em estado de alerta pelo próprio Senhor Jesus. Sabe por quê? Há tanta falta de ética. Não é muito difícil, você conversa com alguns aí no meio da igreja, você vai ver até cristãos reportando experiências ruins que eles tiveram de falta de ética nos negócios com outros cristãos. Tem gente que chega a falar, olha, eu tenho clientes não crentes que são extremamente fiéis, e clientes crentes são os que me dão mais problema. Ou seja, há uma falsa profissão de fé impregnando as igrejas, e é sobre essa falsa profissão de fé que Jesus está falando. Existem virgens aqui que têm aparência de igreja, mas não estão sendo conduzidas pela unção do Espírito, e no último dia eu vou ter que virar para elas e lamentavelmente dizer, eu não conheço vocês, vocês estavam pensando que vocês estavam enganando a quem? Se entregando aos seus próprios prazeres,
aos seus próprios impulsos pecaminosos e frequentando a igreja domingo. Sábado está na noitada, sendo senhor de si mesmo, senhora de si mesmo, e domingo vem para a igreja cantar louvores. Tem ninguém vendo, mas o Senhor está vendo, e Ele que é quem vai chegar no último dia e vai falar: olha, o que você está fazendo? Eu não te conheço. E o Senhor tem alertado a igreja. Está cheio de gente acompanhando a noiva, mas com a vasilha de óleo vazia, sem guardar o bom depósito. Nossas vasilhas precisam estar cheias do óleo do Espírito, em primeiro lugar, para a gente evitar um cristianismo morno. Exatamente esse o quadro de um cristianismo morno. Esse é o primeiro ponto. A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse 3:16, que o Senhor diz que era melhor que a gente fosse quente ou frio, mas morno Ele não suporta. Morno é alguém que busca mais ou menos, é alguém que, enfim, tem um compromisso mais ou menos com o Senhor, tem uma ética situacional, depende, não é? O morno é alguém que busca o Senhor um dia na semana, esse é o morno. Eu sou um religioso convicto, todo domingo eu estou lá na igreja, os outros 6 dias é comigo, mas domingo eu estou na igreja, domingo eu não posso faltar. Eu oro domingo, eu tenho contato com a palavra de Deus no domingo, mas de segunda a sábado eu faço o que eu estou a fim de fazer, eu dou vazão às minhas próprias vontades. E aí, irmãos, a palavra de Deus revela que Ele nos enviou o Espírito Consolador para ser um auxiliador. Mais do que isso, o próprio Deus, sendo o próprio Deus, viveria no nosso coração e nós seríamos então santuário do Deus vivente. Diz que o nosso corpo é santuário do Deus vivo. A consciência dessa verdade deveria fazer a gente ficar maravilhado, empolgado, entusiasmado. Mas não é isso que muitas vezes acontece. Muitas vezes a gente não tem buscado encher as nossas vasilhas com o óleo do Espírito. A gente é preguiçoso com relação às coisas espirituais. Há uma luta que eu participo dela, para a gente manter o nosso coração afinado com o do Senhor, manter a nossa alma conectada à palavra, submissa a Ele, ligada nele, viva e acesa na presença dEle. Sabe por quê? Porque a gente busca Ele mais ou menos, porque a gente compartimentaliza a nossa vida e dedica algumas coisas ao Senhor e outras é com a gente. E o Senhor diz que a gente ia buscar a Ele, encontrar a Ele, só se a gente buscar a Ele de todo o nosso coração. Jeremias 29:12. O que Ele está dizendo é que Deus não será encontrado por gente distraída, mas só por quem o busca de todo o coração. Gente que busca Ele mais ou menos não vai encontrar Ele, porque há uma transição radical na nossa forma de perceber o mundo a partir do momento que o Espírito Santo entrou na nossa alma e transformou a nossa existência. Se é que Ele fez isso, se é que passamos de fato por um novo nascimento, porque se isso aconteceu, nós temos repúdio pelo pecado, nós ficamos sufocados com o pecado, nós nos sentimos péssimos com o pecado, nós choramos e nos entristecemos com os nossos próprios pecados. O cristão não é de maneira nenhuma uma pessoa perfeita, uma pessoa que não erra, que não peca, mas certamente é alguém que tem pavor do pecado. Por isso, irmãos, a necessidade de a gente manter as nossas vasilhas de óleo cheias do Espírito Santo, nosso coração, o nosso bom depósito cheio do Espírito Santo. O papel do Senhor foi criar meios para que isso acontecesse, Ele criou. Agora, a gente tem buscado isso, a gente está agora fazendo um jejum pelo retiro. O que é isso? Essa é uma atitude de dizer para o Senhor: Senhor, eu quero a minha vasilha, o meu compartimento aqui no coração, cheio do Teu Espírito, eu quero caminhar cheio da Tua graça, cheio da Tua presença viva, empolgado e entusiasmado com o Teu reino. Eu não quero caminhar mais ou menos,
eu quero te buscar de todo o meu coração. Para que existe retiro? Para que a igreja está tendo dor de cabeça com um evento grande desse, que a gente nem tem estrutura para fazer? A gente tem que criar estrutura lá, que nem o acampamento gigante tem estrutura, a gente tem que criar uma estrutura lá, praticamente, né, da metade, do zero é exagero, mas para que ter dor de cabeça? O conselho é ter essa dor de cabeça. Por que simplesmente não para de fazer retiro? Porque a gente tem visto o que Deus tem feito em nossas vidas nos retiros, porque a gente tem percebido que não se tratam apenas de 4 dias, se trata de um momento em que Deus move a igreja e prepara a igreja para o ano que está começando, porque ali a gente tem um encontro com o noivo, e para ter um encontro com o noivo, o nosso coração precisa estar cheio do óleo, que mantém a chama acesa, que faz a gente enxergar as trevas, no meio das trevas. A gente vai ter uma vigília antes do retiro. Para que fazer vigília antes do retiro? Porque a gente quer buscar Ele, porque a gente deseja, Ele é o nosso amado, Ele é o nosso Senhor, e a gente quer que Ele governe a nossa vida. E a gente já viu que se essa busca não for algo radical, não for algo que a gente faça tomado de um senso de urgência, de necessidade, algo vital, a gente vai fraquejar, vai esmorecer, vai cair, e vai entrar na estatística diabólica. Das 5 virgens, nécias, tolas, que foram empurrando a vida, fingindo que estava tudo certo, quando na verdade, elas não estavam preparadas para encontrar com o noivo. Em segundo lugar, nossas vasilhas precisam estar cheias do óleo do Espírito Santo, para enxergarmos o caminho. Então, como eu disse, aquelas virgens então faziam uma espécie de procissão, e elas pegavam aquela tocha com aquele fogo na ponta que iluminava o caminho, e essas tochas, irmãos, essa candeia é simbolizada na palavra de Deus como sendo a própria palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é aquilo que Ele proveu para nós. Você acabou de dizer que o bom depósito é a presença viva do Espírito, aquecendo o coração, despertando a alma. Está falando agora que essa palavra foi inspirada pelo próprio Espírito. A palavra de Deus, ela mesma testifica de si mesma. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirou homens a revelarem o que revelaram para nós, para que eu e você ficássemos maravilhados diante dessa palavra, buscássemos essa palavra como aquilo que há de mais importante na nossa vida, como o nosso tesouro, como o nosso bom depósito, como aquilo que pode nos tornar preparados para enfrentar aquilo que o mundo tem reservado para nós. Paulo fala isso para Timóteo, que foi um discípulo dele, que exerceu o ministério pastoral em Éfeso, em determinado momento, e ele escreve 2 cartas para Timóteo. Em 2 Timóteo 1,12, ele diz assim: sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito das sãs palavras, da sã doutrina. O que você tem feito no sentido de procurar crescer na sua caminhada com Deus? A gente, no aniversário da igreja em outubro, lançou uma campanha de leitura bíblica, jornada de leitura da Bíblia toda em um ano. Algumas pessoas já até faziam os seus planos de leitura e outras começaram, porque a gente entende que esse é um desafio básico da vida do cristão, ter contato com a palavra, fazer dela o seu norte, o seu alimento dia e noite. O Senhor falou para Josué, quando ele estava se preparando para encarar a tomada da terra prometida, ele diz para Josué: Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, para fazer segundo tudo quanto nela está escrito, porque se você
obedecer a ela, você vai prosperar. Se atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer, bendito serás na entrada, na saída, no campo, na cidade. A palavra de Deus, gente, tem que ser para nós algo de fato central na nossa caminhada com Deus. Você pode dizer que tem se preparado, tem buscado conhecer a palavra. Às vezes há pais que dizem para a gente assim: não, meu filho às vezes faz perguntas que eu não sei responder, eu queria que vocês resolvessem isso, explicassem para ele, né? Não, porque em casa às vezes ele me coloca em situações assim que eu não... Isso é muito ruim, gente. Se você é pai, você é mãe, você deveria ser um profundo conhecedor da palavra, porque você já é um pastor, mesmo que sem que você saiba, do seu filho, da sua filha. Você deve buscar se alimentar, se preparar, calçar os pés com a preparação do Evangelho, para estar pronto para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em você, da fé que há em você. Pedro fala isso. Você pode dizer que está preparado para responder, que você tem calçado os pés com a preparação do Evangelho, que você tem buscado conhecer essa palavra, que não é apenas uma bagagem intelectual que a gente carrega, mas é uma palavra vivida, encarnada, que a gente converte para a relação com nossos filhos na mesa, que a gente converte para o modo como a gente dirige o carro, para o modo como a gente lida com as nossas relações trabalhistas. É uma palavra que governa o modo como a gente conduz a nossa relação conjugal. É a palavra que conduz tudo. Os reformadores diziam que a correta pregação da palavra é a característica mais importante da igreja, porque a igreja, para ser igreja, precisa ter a correta pregação da palavra, né? A correta administração dos sacramentos, batismo e ceia, e a disciplina eclesiástica. Mas ele dizia, a palavra é a mais importante das três, porque é ela que governa as outras duas, é ela que rege tudo, é o próprio Deus se revelando, e o Espírito Santo, irmãos, foi quem escreveu essa palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés, e a gente tem que fazer dela o nosso norte, até a gente encontrar com o noivo. A gente tem visto, infelizmente, algumas igrejas surgirem, que já não, igrejas presbiterianas, que não têm mais compromisso com a palavra, tem da boca para fora, mas na prática, o Evangelho é só um detalhe nessas igrejas. Existe uma acomodação no aspecto social da igreja. A igreja tem um papel social tão importante, que nessas igrejas ele sublimou o papel do Evangelho. O Evangelho já não é mais imprescindível. Mas a gente entende que quando isso acontece, esse grupo social deixou de ser igreja. Ele pode ser chamado de qualquer coisa, menos igreja. De modo que eu e você, se não estivermos com essa candeia do Evangelho acesa, acima de qualquer propósito que a gente tenha na nossa vida, a gente deixou de ser cristão. Na mesma proporção. Nossas vasilhas, terceiro lugar, precisam estar cheias do óleo do Espírito Santo, pois o noivo chegará na hora menos esperada. Verso 5, o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima. Há uma demora, e é interessante que parece que Jesus meio que antecipa que, humanamente falando, haveria uma demora. Não se sabia ainda que seria uma demora de 2 milênios até agora, não é? Mas, humanamente falando, isso é um tempo longo demais, mas do ponto de vista de Deus, o retorno de Jesus é breve. Essa era vai ter um fim. A própria palavra revela, como na figura do milênio, que seria uma era longa, uma era milenar. E aí, irmãos queridos, o noivo chegará na hora menos esperada. Chegou à meia-noite, no momento em que ninguém achava que o noivo poderia chegar. O noivo tinha que ter chegado 8 horas, 7 horas, na hora marcada pelo casamento. Isso não é hora para o noivo chegar. E ele diz, o próprio Senhor Jesus revelou que chegaria de modo súbito. Ele diz, olha, se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados
porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Não é alarmismo, não. Foi Jesus que colocou essa pulga atrás da nossa orelha. Foi Ele que quis que o nosso coração fosse tomado de temor, de modo que a gente não vivesse um dia sequer neste mundo como se não fosse o último, mas que a gente vivesse sim, todos os dias como se fosse o último. Esse sinal de alerta foi colocado pelo próprio Senhor. Virei como ladrão, como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Vocês não sabem o dia nem a hora. E vai ser de uma forma que vai dividir o joio do trigo. E vai ser de uma forma que vai separar as 5 virgens prudentes das 5 virgens nécias. E ele vai dizer para as nécias: a verdade é que eu não as conheço. E ele vai virar para a falsa igreja, para a falsa profissão de fé, para o falso cristão, para aquele que vive senhor de si mesmo, dizendo-se cristão, e vai dizer: eu nunca te conheci. E essa palavra vai ser muito dura. O que a gente não pode dizer é que ele nos deu a palavra, nos deu o Espírito, e a gente não sabia que tinha que levar óleo, que a gente não sabia que as coisas estão desandando no mundo, de que os sinais são muito evidentes, de que as coisas têm culminado para o fim. Essa hora derradeira é uma hora súbita e uma hora muito dura. Sobretudo, é óbvio, é dura para aqueles que não recebem a salvação. Segundo aos Coríntios 2,15, olha o que Paulo diz: nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. O que Paulo está falando? Que uma vez que você tem a palavra, tem o Espírito, a sua candeia está acesa, o óleo está ali na reserva, ou melhor, guardado no recipiente, no seu bom depósito, e você tem vivido plenamente na presença de Deus, uma vida atenta, alerta, cheio desse senso de urgência em relação à possibilidade real de Ele voltar hoje. Por isso você vive cheio de temor no coração, contando os seus dias de forma sábia. Quando você faz isso, você vive como aquelas virgens que tinham o seu bom depósito guardado. Você tanto reafirma o bom perfume de Cristo naqueles que têm vivido uma vida de obediência, como também evidencia o cheiro ruim para aqueles cuja expectativa é perecerem no inferno. Irmãos, essa não é, óbvio, uma palavra leve, uma palavra agradável, é uma palavra de alerta. E o Senhor às vezes faz isso com a gente, Ele traz para a gente palavras de alerta. Mas Ele não quer que a gente viva em alarmismos fogo de palha, sabe como é que é? Pô, essa semana eu tenho que ficar em alerta, porque a palavra foi nesse sentido. Não! Ele quer que você, se é que nasceu de novo, se é que tem o Espírito Santo, se é que teme a Deus, a sua palavra, se deixa governar por Ele, viva cada dia da sua vida, até o último, tomado de temor no coração, ciente de que o noivo vai vir ao encontro da noiva de forma súbita, inesperada, e o que Ele espera de mim e de você é que a gente esteja com as nossas vasilhas cheias de óleo para receber Ele, amém? Com os nossos corações regados com o Espírito Santo, vivificados pelo Espírito, purificados pelo Espírito, transformados pelo Espírito e pelo poder de Deus, e que a gente se prepare para isso nesse tempo. Há muitas igrejas que talvez não estejam tão preocupadas com isso, mas a gente tem estado preocupado com isso. A gente não se conforma com certas enfermidades que penetram a igreja, que penetram o nosso próprio coração. Por isso a gente tem buscado uma vida santa diante de Deus, se separar dessa forma,
como aquilo que o pastor Henrique falou na semana passada, não é? Quando Josué foi entrar na terra prometida, o que o Senhor disse para ele? Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Separem-se, jejuem, encham as vasilhas de vocês, porque eu tenho coisas tremendas para fazer no meio de vocês, mas isso só vai acontecer se vocês me buscarem de todo o vosso coração. A busca mais ou menos não vai te levar a lugar nenhum, só vai te levar para a estatística das 5 virgens tolas. Algumas aplicações finais aqui. O que devo fazer para não ser um cristão imprudente? Primeiro, encha seu depósito todos os dias. Ore, jejue e medite diariamente na palavra de Deus. Todos os dias viva em estado de alerta. Em todo tempo ore. Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5,17, né? Orem sem parar. Interessante, orem sem cessar. Qual é o sentido aqui? É um estado de alerta constante. A mente está aqui elaborando pecados e eu estou em oração, em luta, em guerra, disciplinando minha mente na palavra, buscando me alimentar dela, buscando saber o que eu não sei, para estar preparado para explicar, para viver, para trazer para a minha vida, e para que essa palavra seja espada do Espírito, como Paulo fala que é. Segundo lugar, entregue-se completamente ao Espírito Santo. Pare de dar ao Senhor uma parte. Pare de dar ao Senhor o governo sobre um compartimento ou 2 compartimentos da sua vida. Entregue-se completamente ao Espírito e ore assim: Senhor, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu quero me render no teu altar. O Senhor é rei sobre a minha vida e eu sou o seu súdito. O Senhor é Senhor e eu sou escravo. O Senhor é santo e eu sou pecador. O Senhor tem salvação e eu careço de salvação. E eu quero me entregar e me render totalmente ao teu Espírito. Eu quero desistir de ser Senhor de mim mesmo. E eu renuncio a esse senhorio pessoal, ególatra, individualista. Terceira e última aplicação: nunca abandone o senso de urgência. Cuidado. Porque a fé muitas vezes vai arrefecendo e a gente abandona esse senso de urgência. Como o pastor Henrique uma vez contou, que uma pessoa no início da caminhada dele com Deus disse para ele: você está no primeiro amor? Ele: eu estou. Então aproveita que daqui a pouco passa. Gente, que coisa terrível. O primeiro amor não vai passar, não deve passar, não pode passar. Porque o primeiro amor é o encantamento, é o deslumbramento, é a paixão pelo Senhor, é a alegria de estar na presença dEle, é a alegria de conhecer a verdade que Ele revelou, é a paz que excede todo entendimento, que vem e inunda o nosso coração e nos dá um prazer que coisa nenhuma nesse mundo explica, nem pode dar algo que se compare. Por isso, nunca abandone esse senso de urgência, fique o tempo inteiro em estado de alerta, porque Jesus diz: por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Aquele que ficar até o último dia em estado de alerta, com a antena ligada no Senhor, temente a Ele, vai ser salvo. Senhor, queremos te louvar pela tua palavra, com muito temor e tremor diante dela. Queremos te pedir: purifica o nosso coração de todo secularismo, purifica o nosso coração de todo engodo diabólico, Pai, diante de ideias e filosofias e comportamentos que se opõem frontalmente à pureza que está no teu Evangelho, que foi encarnada e vivida pelo Senhor. Essa pureza que é gerada pelo óleo do Espírito nas nossas vidas, por essa unção que nos ensina todas as coisas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor cada vez mais nos faça, Pai, uma igreja iluminada pela Tua palavra, uma igreja banhada no óleo do Teu Espírito, Senhor, para que a gente seja uma igreja de maridos sábios para conduzir os seus lares, de esposas cheias da graça e da sabedoria do Senhor, de filhos que crescem amando o Senhor, porque veem a coerência que os seus pais têm com o Evangelho. Purifica os nossos corações,
vem nos fazer viver, Pai, uma vida que te glorifica e que está preparada hoje para o teu retorno, com anseio, com alegria, com gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado a viver aqui, para a glória e louvor do teu nome, Jesus. Amém, Pai.